Com relação à Carta de Brasília, a gente sabe que ela é bem recente, publicada em 22 de setembro de 2017. Eu acredito que muitos de vocês conhecem a Carta de Brasília. E o que eu extraí de lá é na parte que trata das diretrizes dirigidas às corregedorias para avaliação, orientação e fiscalização das atividades extrajudiciais, página 13. Está bem claro qual é o contexto. É o que eu chamei de recorte na base de dados das atividades extrajudiciais do Ministério Público. E a carta trata exatamente da resolutibilidade. E a orientação de letra P, elaboração de diagnósticos e prognósticos das atividades institucionais, é que me motivou a fazer esta apresentação. Eu já publiquei no ambiente de publicação da minha instituição, o Ministério Público do Estado do Amazonas, em 2010, como resultado de uma especialização em gestão pública que a instituição deu-me a oportunidade de cursar junto com outros colegas. Mas o que tratei, tanto no TCC como no artigo da Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Amazonas, é basicamente o que eu estou apresentando agora, com uma diferença que eu vou esclarecer para vocês. Já adianto que eu não sei se alguém leu o artigo, mas não importa. Bem, a diferença é a seguinte: em 2010, quando se falava em plataforma de gestão integrada, em muitos casos o que se vendia é que se fazia gestão integrada usando estatística computacional de alto desempenho. Logicamente, no bojo dessa ferramenta computacional estaria a solução completa de análises estatísticas, das mais simples às mais avançadas. Mas a única plataforma estatística de gestão integrada que tinha no mercado era o SAS. Colocar a primeira geração do Big Data como uma solução de analítica é um desserviço para a causa da resolutibilidade. Nos anos seguintes, outras empresas vêm desenvolvendo soluções de analítica, o que é bom para todo mundo. Mas em 2010, o único referencial em analítica era o SAS. Em seguida, a instituição me deu a oportunidade de viajar para obter informações e conhecimentos sobre essa solução. Eu já interagira com o SAS no Laboratório de Estatística da UFAM. Eu não sei como está hoje, mas eles tinham escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde tratavam das contas de governo. Por exemplo, no censo de 2010, o IBGE, usando o SAS, atualizava o relatório parcial do próprio censo a cada semana, que era o tempo real do IBGE para aquela atividade. Mesmo parciais, aqueles resultados já configuravam o próprio censo 2010. Na semana que o IBGE recebeu os últimos questionários, foi gerado o relatório final do censo 2010. Mas naquela época o SAS já colecionava várias histórias de sucesso no ambiente corporativo brasileiro e já haviam movimentos no serviço público que permitiriam o uso dessa solução. Ou seja, em 2010 já tínhamos elementos para mostrar para a instituição a importância de aderir à cultura da análise de dados. Mas a diretriz P da Carta de Brasília, dirigida às corregedorias, já diz tudo, é fantástico. Porque todo o processo metodológico de análise estatística, usando estatística computacional de alto desempenho, ou seja, usando analítica, está traduzido nessa diretriz. E ninguém vai dar conta do desafio da resolutibilidade se não usar analítica, é isso que eu vou mostrar. A instituição pode ser produtiva sem ser resolutiva, desde que não se ingesse a execução orçamentária, pois pode ter seu próprio orçamento reduzido lá na frente, e nem se faça gestão temerária, não há que se falar em produtividade comprometida, a princípio. Porém, o Ministério Público resolutivo é mais que isso, em qualquer perspectiva. Agora, eu vou confrontar a diretriz de letra Q, divulgação periódica de relatórios dos resultados advindos das corregedorias, com a própria analítica. A analítica produz o relatório mensal, ela tem que dar todo o suporte necessário à corregedoria, incluindo o relatório de atividades da própria corregedoria, assegurados os níveis de segurança correspondentes. Não é só o relatório das atividades meio e fim da instituição. Inclusive, vai tirar uma responsabilidade da corregedoria, que é a de ter que fazer relatórios, assim como vai tirar essa responsabilidade de todos os órgãos ministeriais.
Porque a responsabilidade originária de produzir relatórios é da equipe de análise de dados, é da sua natureza. Ninguém precisa ficar preocupado e fazer uso do seu tempo de trabalho para produzir relatórios. O que tem que fazer, sim, é, em recebendo tempestivamente os seus relatórios, usá-los bem para fazer boa gestão da sua própria atividade. Já é uma mudança significativa no sentido de dinamizar a gestão. Não há que se falar em conflitos de atribuições ou coisas do gênero, até porque uma solução de analítica é um investimento financeiro significativo para qualquer instituição. E, logicamente, a instituição vai procurar fazer uso intensivo e abrangente das capacidades dessa solução computacional. Tudo que puder ser otimizado através da analítica, em termos de gestão, assim será feito. Este é o caminho para alcançar a excelência em resolutibilidade. Todo mundo sabe que a Corregedoria lida com a própria essência do Ministério Público, com todo o poder de suas prerrogativas legais. Mas aqui eu estou falando de uma ferramenta de gestão institucional. A distinção não pode ser mais clara. Então, a analítica atende a todos os órgãos e todas as áreas do Ministério Público em simultâneo e sucessivamente no tempo real. Preparei este slide para tratar de métodos estatísticos importantes na perspectiva do binômio diagnóstico-prognóstico. Mas antes vou fazer um comentário muito pertinente. Lembrando que, quanto aos temas mais relevantes abordados nesta apresentação, o destaque é a gestão da resolutibilidade. Porém, quando vamos para a prática mesmo, tem um ponto que faz com que, certamente, todos no Ministério Público passem a dar atenção a esta apresentação. Eu vou já tratar disso. Bem, nas duas publicações eu abordei o que está sendo tratado aqui, só que lá eu fui direto. Tanto que o título que eu dei é Gestão Pública Brasileira e a Plataforma Estatística SAS, Parceria com Sucesso Assegurado. Meu título é abrangente, mas o objetivo é claro, sucesso assegurado em gestão pública. Ou seja, lá eu apresentei uma ferramenta gerencial que dá total segurança para se atingir níveis de excelência em resolutibilidade e produtividade. Porque as práticas com essa ferramenta já tinham passado com louvor por todos os crivos no mundo inteiro. Quando o Deming estava ensinando sua teoria da gestão para os japoneses, ele sintetizava assim: qualidade das decisões gerenciais, produtividade e interação com a sociedade. Interação com a sociedade é concretamente a resolutibilidade. Resolutibilidade é atender no menor tempo às demandas da sociedade. Então o Deming já falava exatamente isso. Então lá no que eu publiquei, eu destaquei que só se faz boa gestão com resolutibilidade. Porque de fato a reciprocidade entre boa gestão e resolutibilidade é absolutamente necessária. E nesse contexto, a gente tinha que usar a solução de analítica, que era quem dava conta desse desafio. Mas o que tem apelo mais forte a meu favor no ambiente ministerial é o seguinte: no ambiente da analítica, considerando essa questão de taxonomias, classificações, codificações, a taxonomia, tanto absorve todo o legado institucional, como cria novas taxonomias internas, tantas quantas forem necessárias para realizar suas análises. Para facilitar o entendimento, consideremos duas situações. Os dados estruturados da área meio e da área fim. Estes dados já obedecem rigorosamente a uma taxonomia. Aqui no nosso caso só está implantada a taxonomia nacional da área fim. A outra situação são os dados não estruturados da área meio e da área fim. Temos aí a própria base de dados do Ministério Público. Agora vamos considerar as peças ministeriais neste contexto. Inclusive, hoje a gente lida com o ambiente das peças ministeriais através dos bancos de peças ministeriais. Da parte dos membros ministeriais e dos servidores da área jurídica, a peça ministerial é a expressão mesma de toda a expertise diferenciada do Ministério Público brasileiro em todos os temas jurídicos. Então, qualquer que seja a taxonomia criada,
com base no banco de peças ministeriais, além de atender plenamente a analítica, será apenas um recorte das informações constantes das peças ministeriais. Ali não terá nada que seja estranho ao membro ministerial e sua equipe. Então, qual o resultado prático dessa situação, que é notável? É que todos os relatórios ministeriais da área fim, tanto baseados na taxonomia nacional, como numa necessária taxonomia local, serão produzidos automaticamente da peça ministerial. Assim como, mesmo respeitando rigorosamente ou usando as outras taxonomias da instituição, a analítica produzirá todos os relatórios da área meio, mesmo que seja necessário criar mais taxonomias. Então, no nosso caso aqui, quando os membros me perguntam, e dá para gerar os relatórios do RAF sem ter que alimentar o próprio programa do RAF todo mês? A resposta é sim. Alimentar o programa do RAF todo mês é um retrabalho, necessário atualmente, mas é um retrabalho. No caso da taxonomia local, da atividade fim, restrita às atividades extrajudiciais, que estão em destaque na Carta de Brasília, todos os envolvidos poderão comprovar a versatilidade da solução de analítica como parceira na construção de taxonomias. E você poderá perguntar, e de onde vem essa versatilidade de uma solução computacional, de um software para lidar com taxonomias? Respondo, toda solução de analítica traz incorporadas obrigatoriamente as mais avançadas tecnologias de inteligência artificial, mineração de textos, mineração de dados e otimização, além de contemplar todos os métodos de análise estatística conhecidos. Então, no caso da taxonomia local, por exemplo, no caso do tombo, que ela, a taxonomia, além de preservar todo o legado do passado, tem que criar uma padronização institucional definitiva, o atributo tombo terá a arquitetura de um código de barras. E a taxonomia das atividades terá um código que é gênero remoto. Estou falando de princípio, onde tudo começa. E princípio é diferente de causa. Um princípio pode ser a própria causa, mas não existe causa anterior ao seu princípio. O princípio é gênero remoto, e antes dele não existe outro gênero. O princípio nunca será espécie, ou seja, é necessário definir bem o escopo dos dados produzidos pela taxonomia. E quem tratará dessa questão é exatamente a taxonomia interna de cada Ministério Público. Então, a taxonomia tem que contemplar dados de portaria, de recepção, protocolo interno e externo, os meios como o Ministério Público produz os dados oriundos do relacionamento com a sociedade e outras fontes de dados. Por exemplo, e-mails, telefone, o atendimento pessoal ao público, até chegar à notícia de fato, que é quando adentra a atuação ministerial funcional. Mas tudo que vem antes da notícia de fato, que é relevante no contexto da gestão, tudo, tem que entrar na taxonomia, porque são elementos que fazem parte do escopo da gestão do Ministério Público no que concerne a produtividade e a resolutibilidade. Produtividade e resolutibilidade são orgânicas e sistêmicas. E a notícia de fato é importante, é o início para efeito da atuação ministerial. Dependendo do caso, vai percorrer toda uma saga, pode ser arquivada na promotoria, pode se transformar em procedimento, pode ter desdobramentos. Então, resumindo, a taxonomia tem que dar conta de todas as situações possíveis, sendo vinculada àquele código originário, o gênero remoto. Note bem, nenhuma taxonomia restrita, parcial, vai dar conta de suportar gestão integrada. Só a taxonomia global da instituição, formada por todas as taxonomias restritas, tem esse poder, essa capacidade. A gente sabe que ninguém vai questionar a credibilidade da taxonomia nacional e a base de dados do Ministério Público. Agora, as outras taxonomias, inclusive as taxonomias internas da própria solução de analítica, só têm que estar ancoradas na taxonomia nacional do Ministério Público e serem dotadas do mesmo nível de excelência. Então, os relatórios de gestão não vão mais ser feitos pelas unidades gestoras. Eles serão recebidos tempestivamente, é claro. Relatórios de entendimento extremamente simples e didático, com o uso dos melhores recursos gráficos, sem abdicar do princípio da parcimônia e o rigor e o formalismo que são próprios da ciência estatística nas análises avançadas. Então, cada peça ministerial
vai atualizando o RAF do membro ministerial como contributo até aquele momento, e a publicação pode ser mensal ou a qualquer tempo. O relatório de gestão do Ministério Público será publicado com base nos dados produzidos até o último dia do mês anterior. Este tem que ser publicado nos primeiros dias do mês seguinte. Tem que ser assim. Aqui eu não estou levando em conta a problemática das dificuldades de transmissão de dados em cada Ministério Público. Mas o que eu destaco é que, terminado o mês, em seguida, o membro ministerial com sua equipe receberão o relatório no padrão gerencial que o Ministério Público escolheu. Quanto à interface para a produção da peça ministerial, já que produz dados não estruturados, a própria peça ministerial já pode ir sendo estruturada tácita ou explicitamente durante a construção da taxonomia, porque o foco não é a peça em si, mas criar condições para que se façam as análises. A estética da peça ministerial, o seu conteúdo, isso aí está na mente, na alma e no coração do membro, no aspecto jurídico. Ele tem pleno domínio até das vírgulas que são colocadas ali. Ele tem o domínio culto da nossa língua. Então, qualquer que seja a arquitetura criada para otimizar a estruturação, basta que esteja totalmente conciliada com a perfeição exigida pela peça ministerial. É assim, a taxonomia é alimentada por cada peça ministerial que é produzida. Então, estruturar a fonte de dados mais importante do Ministério Público, que é a peça ministerial, será uma atividade plenamente executável e obrigatória da solução de analítica, sem descaracterizá-la em nada, e não poderia ser diferente. As taxonomias sempre preparam para algo muito maior no contexto da gestão. Aquelas listas, identificação de varas, capital e interior, polos de atuação, áreas de atuação, promotorias e procuradorias em si, organograma, órgãos de execução, outros órgãos, etc. Tudo está nas peças e na taxonomia, tudo na perspectiva que o relatório de gestão exigir. Ou seja, só não estrutura o que não é importante nem necessário neste contexto. Logicamente, os dados sociais e os dados da internet das coisas são taxonomias paralelas que produzirão dados sincronizados com os dados da taxonomia das atividades meio e fim. Mas tudo forma a taxonomia do Ministério Público, que alimenta a sua base de dados, de onde serão publicados seus relatórios. A analítica só quer saber dos dados, de boas fontes, não importa de onde vier, ouvidoria, instituições parceiras, não importa. A mineração de textos existe para estruturar qualquer tipo de arquivo de dados não estruturados. Então, todo tipo de dado não estruturado de interesse do Ministério Público para efeito de análise e publicação de relatórios poderá dar seu contributo para a boa gestão da resolutibilidade, assim como para a área de investigação e persecução. Então, membro ministerial e sua equipe fazendo relatórios tem que fazer parte do passado. Análise, planejamento e tomada de decisão é que tem que fazer parte do presente e do futuro. Tudo vai depender de taxonomias que já existem ou que serão feitas. Mas isso não é obstáculo. O obstáculo é não dispor da ferramenta adequada. Esse é o único obstáculo no caso do Ministério Público. A ferramenta é a solução de analítica. Vocês devem ter notado que os dados estruturados vão ser analisados como dados estruturados mesmo. E os dados não estruturados, antes de qualquer análise, serão estruturados. Ou seja, no ambiente computacional, a análise exige que os dados estejam estruturados. Simplesmente porque somente nas estruturas dos dados poderemos reconhecer padrões estatísticos que são a base para as análises avançadas da analítica. Do contrário, não precisaríamos de analítica, de estatística, nem de análise de dados. Continuaríamos sendo o que sempre fomos, com o firme propósito de um dia sermos resolutivos. Propósito este documentado e assinado na Carta de Brasília. Então, vamos ao slide para mostrar a importância de não apartarmos o passado do presente e do futuro. Imaginemos um programa de melhoria da gestão, qualquer um, por exemplo, um tipo de planejamento. Tem que ter
um direcionamento mestre. Aqui é a mesma coisa. Tem o diagnóstico, que é publicado todo mês em forma de painel, BSC ou outra forma. Ali já adentra aos modelos regressivos dos indicadores. Tudo que aconteceu e quando aconteceu. Tabelas e gráficos descritivos são destaques. Então, já entra a outra parte, que é o prognóstico, que dá condição para fazer boa gestão. É o prognóstico que vai dar suporte para se fazer boa gestão da produtividade e da resolutibilidade. Precisa, logicamente, das ferramentas estatísticas adequadas, dos modelos estatísticos adequados. O principal é um modelo de análise e previsão de séries temporais, sempre seguido dos modelos de monitoramento estatístico. Quem não detém as informações ou conhecimento dessas metodologias, nem de longe imagina o poder das mesmas. A gente só vê na imprensa em geral informações de expectativa de inflação no Brasil, o centro da meta de curto prazo, etc. Mas não há linguagem apropriada para os brasileiros em geral. O que a gente não vê é que todas as decisões importantes, em todas as áreas, na economia, nos grandes negócios, de segurança do país, área social, tanto de governos como corporativos, o pessoal está decidindo em cima destes estudos, das métricas identificadas mês a mês nos diagnósticos. Para o senso comum não faz muito sentido falar de frações de percentuais, essas coisas, mas para o ambiente das grandes decisões, esses pequenos valores entre 0 e 1 são decisivos. Ninguém toma decisão gerencial para o passado. Todas as decisões visam o futuro. Então, o que faz o prognóstico é construir uma previsibilidade acerca do futuro. E como é construída essa previsibilidade? Exatamente com os modelos estatísticos de análise e previsão. Só que a previsão estatística por si só não faz nada. Ela apenas aponta a direção. Então é necessária a aplicação do monitoramento estatístico. Ele que vai induzir as pessoas a fazerem as coisas. Ele que vai dizer tempestivamente, faça ou não faça, pois essa ação ou omissão vai influenciar no seu empenho para atingir a meta. Ele é certeiro sempre, como veremos. A sua meta foi traçada com base na previsão, ou seja, está tudo interligado, não tem jeito. Quem quer, faz. Quem não quer, ou está indeciso, ou torce por um milagre, espera. Na questão da gestão, você tem que fazer gestão. Não adianta você fazer planejamento, aí se afastar e esperar, e só aparecer na época de avaliar. Isso é avaliação da gestão. Gestão concreta se faz em tempo real, como veremos. Fazer gestão, como ensinava o Dr. Deming na sua teoria de aprimoramento contínuo, tem que prevalecer a continuidade. Logicamente, tem que existir as instâncias competentes para avaliar periodicamente. São pessoas da direção da instituição ou designadas para isso, tanto no nível tático como no estratégico. Mas com a mesma ênfase tem que se fazer gestão no ambiente onde se desenvolve as próprias atividades ministeriais, ambiente preferencial do membro ministerial e sua equipe. As pessoas da alta administração de qualquer instituição pública de natureza perene são as que melhor se posicionam para exercer a atividade de avaliar. Trataremos disso mais à frente porque vamos precisar. Agora, alargando um pouco o horizonte. O que se observa na prática é que, nas instâncias de governo, o pessoal usa apenas a previsão, abdicando do monitoramento. Um governo entra com um programa, o seu sucessor já toma outro caminho. Um vai para o leste, o outro vai para o sul. Toda iniciativa sofre solução de continuidade. Resumindo, ninguém quer
resolutibilidade. Está longe do princípio do Deming de aprimoramento contínuo da gestão. O pessoal traça as políticas públicas, tanto as nacionais como nos estados e municípios, mas o próprio planejamento é colocado como um fim em si mesmo. É como se, só pelo fato de existir o planejamento, fundado em previsões bem elaboradas, com base nas mais confiáveis fontes de dados do país, o sucesso daquela política pública já estivesse garantido. Isso é miopia em alto grau, em termos de resolutibilidade. A gestão mesma daquela política pública vai sem rumo, o piloto sumiu, mesmo com um corpo diretivo de carne e osso, um navio desgovernado, um transatlântico desgovernado, porque você está tratando de coisas grandes, do macro. Como que você vai atingir uma meta que foi traçada se a sua gestão é errática? Claro que o país vai absorver isso, ele sempre absorve, mas os efeitos colaterais são inevitáveis. Então, o grande desafio da analítica nas políticas públicas de governo é você fazer boa gestão. Para alcançar metas tem que haver previsibilidade. Para alcançar resolutibilidade tem que combinar previsão e monitoramento. O monitoramento estatístico foi desenvolvido por Shihart e aplicado por Deming no Japão, e combinado com as previsões estatísticas, PDCA, otimização, foram as peças-chave para o desenvolvimento industrial japonês. É claro que Deming teve seus sucessores japoneses, à altura do próprio Deming. É o caso de Ishikawa, Taguchi e os notáveis líderes corporativos japoneses, as lendas, e o próprio governo do Japão. Todos trabalharam num projeto de país. Eles foram extremamente resolutivos. Mas na própria evolução dos modelos de Shihart, por necessidade, eles foram ganhando maior poder de análise e de entendimento mais simples. Ou seja, a interação desses modelos pelas pessoas que não são da área de estatística se tornou tão simples que hoje qualquer profissional interpreta com a maior naturalidade. Se simplicidade é sinônimo de genialidade, eu estou apresentando um exemplo pronto e acabado: os modelos estatísticos baseados nas ideias de Shihart. Então a tarefa que resta é colocar essa expertise dentro do ambiente institucional para tornar esse ambiente resolutivo. Mas o objetivo principal aqui é que as coisas aconteçam. Sucesso assegurado só pode ser sucesso assegurado, não é tautologia. É a capacidade de tornar o sucesso previsível e previsto, enquanto as próprias ações vão se sucedendo. A postura estratégica de cada profissional do Ministério Público é muito importante, é fundamental. O Dr. Falcone, um brasileiro que já prestou um grande serviço ao Brasil, escreveu vários livros. A primeira edição do livro que eu já me referi, Gerenciamento da Rotina, tinha uma página, uma das primeiras, que era emblemática. A carta confidência do senhor Konosuke Matsushita, fundador da gigante global Panasonic Corporation. No Japão, ele é considerado a maior autoridade em gestão. Sua história tem todos os ingredientes das sagas dos grandes empreendedores em todas as épocas. O senhor Matsushita não se considerava um criador, mas um aperfeiçoador. Seu lema sempre foi fazer melhor em maior quantidade e mais barato. Ele construiu seu grupo empresarial dentro dos princípios japoneses da disciplina e do respeito à coletividade. Reza a lenda que certa vez usou a água que saía de uma torneira como exemplo do que queria para seus negócios. Aqui está um produto vital, produzido e distribuído tão barato que quase todos podem comprá-lo, disse. É isso que o empreendedor e o empresário devem ter como objetivo: fazer com que todos os produtos sejam inesgotáveis e baratos como a água da torneira. Pronto, fiz uma breve apresentação do Sr. Matsushita. Agora eu vou comentar alguns pontos da sua carta confidência, já que todo
o conteúdo dela é de alto impacto. Na verdade, é um libelo profundo e desconcertante. Ele começou assim: quanto ao êxito na busca pela excelência no ambiente industrial da sua época, ele afirmou que seu país venceria a batalha contra o Ocidente industrial, que isto era inevitável, porque nós, os ocidentais, já trazíamos conosco a nossa própria derrota. Enquanto nós nos estapeávamos por visão de mundo, ideologia política, discurso influente, Guerra Fria, essas coisas, eles, os japoneses, estavam trabalhando. Seus investimentos na educação em todos os níveis eram muito superiores aos praticados no Ocidente, e que todas as instâncias influentes do país cuidavam de seguir os ensinamentos, orientações e conselhos dos seus doutores. Eles tinham metas ousadas e cumpridas à risca para a produção de doutores. Eles previam o número de doutores que o país tinha que possuir a cada período pré-determinado. Ele apontou que, em gestão, nosso equívoco fatal é distinguir de um lado os chefes e do outro os executores. De um lado aqueles que pensam e do outro os que trabalham. Ele detectou que para nós fazer gestão é assegurar que as ideias do chefe cheguem às mãos de quem de fato executa a tarefa. Ele afirmou que a gestão é muito complexa, o que obriga a mobilizar toda a inteligência de todas as pessoas para atingir uma previsibilidade de êxito na empreitada. Ele destaca que a inteligência dos dirigentes, embora pessoas brilhantes, é insuficiente para vencer os desafios. O sucesso aflora inexoravelmente onde todos pensam e todos trabalham. Ele finalizou assim: os líderes sociais muitas vezes acham que devem defender o trabalhador contra a empresa. Realisticamente, pensamos que devemos criar as justas condições para que o trabalhador defenda a sua empresa, a qual lhe renderá 100 vezes o que lhe haverá dado. Fazendo assim, acabamos de ser mais sociais do que vocês. O senhor Matsushita provou, na teoria e na prática, que ser uma empresa com responsabilidade ética, moral e institucional é perfeitamente compatível com a disputa, a ação, os riscos, ou seja, tudo aquilo que se espera do gigantesco desafio empresarial. A síntese do seu pensamento é que a melhor escolha para qualquer nação é pela ordem, pela disciplina e pelo trabalho sério. Só que eu não vi a carta do Sr. Matsushita numa edição mais recente do referido livro. Algum problema? Entendo ser saudável que a visão de mundo e os valores dos grandes tomadores de decisão, pessoas influentes, sejam apresentados ao ambiente de trabalho. Mas na perspectiva que eu vou apresentar aqui, no sentido de como a gente se posiciona em relação à nossa própria instituição. O líder do SAS, o Dr. John Goodnight, conta que quando jovem trabalhava na NASA. Ele era da equipe de cientistas da NASA e sempre foi um excelente profissional, nunca faltou, nunca chegou atrasado e tinha um futuro brilhante à sua frente. Mas um dia, por um evento realmente alheio à sua vontade, ele chegou atrasado. Chegou com 5 minutos de atraso. Ele disse que seu chefe chamou sua atenção perante seus colegas de uma forma que o constrangeu profundamente. Então, naquele momento, ele decidiu que não trabalharia mais para ninguém, seria patrão. E seria um bom patrão. A partir daí começou a sua saga, que é lendária. É público e notório que o SAS não demite. O SAS não demite seus profissionais. É claro que de vez em quando ele perde profissionais para outras empresas por salários irrecusáveis, mas isso é normal no mundo corporativo. O Dr. John Goodnight afirma que enquanto estiver à frente da empresa não abrirá o capital. Se o SAS abrisse seu capital, seria um alvoroço no mundo da alta tecnologia. Atualmente o SAS
a empresa líder global em analítica é uma das mais valiosas nesse ambiente. O SAS tem ganhado ano após ano o título de melhor empresa para se trabalhar, e isso a nível global. Ele, estatístico, diz que tem certeza absoluta que se abrir o capital, em função de ajustes de mercado e outros movimentos, a primeira coisa que vão fazer é demitir, e ele não permite isso de forma alguma. Ele diz que a cultura mundial de recursos humanos é, em época de crise, sempre começar por demitir. Ou seja, basta vir a crise que o capital mais valioso das empresas, de qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer época, o capital humano, é de pronto descartado, jogado fora. O SAS investe 20% dos seus ganhos em inovação. Para eles não adianta somente ser criativo e ter insights. Os brasileiros são considerados muito criativos, mas aqui graça à pobreza. Para eles, o mais importante é transformar a criação, os insights, em inovação, que gera riqueza e prosperidade para todos. Com patente de marca, marketing criativo, investimentos, no caso de capital aberto, essas coisas. O SAS é a empresa de alta tecnologia de capital fechado mais rica que existe. Na crise da bolha imobiliária em seu país, 2008 e 2009, ele aumentou para 23% o investimento em qualificação do seu pessoal. Ele diz que em época de crise devemos potencializar o nosso capital humano. Você é doutor, então vai fazer um pós-doutor? Já tenho pós-doutor? Posso fazer outro? Se candidate, os recursos aumentaram. Todos temos que nos preparar melhor para tirar as melhores vantagens advindas das crises. Essa é a lógica do líder do SAS. E a performance do SAS, seu posicionamento no mercado e seus lucros sempre estiveram num crescendo, desde o seu início, totalmente imune às turbulências do mercado. Já falei de dois líderes empresariais muito importantes, assim como vocês conhecem vários outros. Mas o que eu quero mesmo é falar de nós todos do Ministério Público. Porém, antes, eu ainda vou precisar falar do seguinte. Uma ferramenta de gestão conhecida como cadeia satisfação-lucro. Tem algumas variantes, mas é assim que é mais conhecida. Mas o que esse pessoal apresentou tem uma lógica surpreendente. O que desmonta qualquer um é que ela é muito, mas muito simples. O que os caras fizeram? Eles afirmaram o seguinte: entre a empresa e o cliente satisfeito, o atendimento ao desejo do cliente, ainda está faltando algo importante, na verdade, o mais importante. No caso do desejo do cliente, tão relacionado às técnicas de busca e análise de dados das redes sociais, já lá no Japão e no mundo, em épocas anteriores, já era trabalhado pelas empresas. Se vem na rua uma moça muito elegante, ao passar por você, você é uma mulher, no caso, ao sentir o perfume que a outra usa, fica simplesmente encantada. Todo o seu ser exclama: que perfume maravilhoso! Como eu gostaria de ter esse perfume! Via de regra, você vai entrar no radar das empresas, porque certamente em algum momento você vai comentar com alguém o ocorrido. Isso se amplifica, as pessoas falam o que ouve das outras. E o seu desejo vai finalmente ser conhecido por alguém que, como quem não quer nada, vai dar um jeito de, em algum momento, apresentar-lhe uma cesta de perfumes onde certamente vai estar o seu perfume. O seu perfume desejado, que você vai comprar sem nem perguntar quanto custa. Mesmo que você já tenha vários perfumes que nem usa. E você, radiante, faz uma confissão para a vendedora: amiga, você não imagina como eu queria possuir este perfume. Valeu mesmo. Veja, o pessoal da cadeia satisfação-lucro ainda não tinha analítica como é hoje. Mas qual foi a mudança que eles fizeram na relação empresa-cliente? Eles colocaram entre a empresa e os clientes o pessoal da empresa, os seus recursos humanos, literalmente. O pessoal lá no Japão e o líder do SAS já orientavam.
Profissional feliz e motivado produz mais, trazendo resultados satisfatórios para a empresa. A empresa não pode esperar resultados de outro mundo, mas vai conseguir atingir suas metas. Mas pode alguém argumentar, por exemplo, esse americano do SaaS é o típico capitalista. Compra logo a inteligência, a alma e o coração de jovens talentosos em seu país, pagando salários irrecusáveis. Isso parece ficção. Ok. Mas o pessoal da cadeia Satisfação-Lucro disse o seguinte: sabe qual é o caso? Não é o cliente, não é bem o cliente, é o nosso pessoal. Esses aqui têm que ser tratados como devem ser tratados. Mesmo sendo bons profissionais, eles são seres humanos, onde tem importância fundamental a qualidade de vida, saúde, gravidez da mulher, questões básicas das boas empresas, que o SESI sempre praticou, além de outras mais, como de meio ambiente, sustentabilidade, sociais e acadêmicas. Então vamos colocar as peças nos lugares certos, porque está mal arrumado. Sabe, todo aquele cuidado com o cliente pode tudo, o cliente é o rei. Vamos transferir um pouco desse poder do rei aqui para o nosso pessoal. Para manter a monarquia do nosso cliente, a gente diz que gosta do nosso pessoal e depende de cada um. Mas na prática não parece que a gente gosta deles. Na verdade, a gente até os maltrata. Na verdade, a ideia que motivava o pessoal da cadeia Satisfação-Lucro é que quando você tem uma gestão diferenciada de seus recursos humanos, você consegue algo que realmente é fantástico, que é a fidelização dos clientes. Isso já tangencia questões morais, de caráter, de princípios. Então já adentra em outra dimensão. Ninguém pode negar que não está tão somente no ambiente dos negócios. Não está só no ambiente do capitalismo, como normalmente é colocado. Já estão presentes outras naturezas, brotam outros elementos na relação que era só negocial. Mas qual a grande novidade? A forma como cada profissional trata os clientes. Enquanto vendem produtos ou serviços, eles vão naturalmente criando um vínculo permanente de confiança triangular. Cliente, empresa, profissional da empresa. Antes a relação era bilateral, empresa-cliente. E o profissional que olha o cliente olho no olho estava virtualizado. Não era reconhecida pela empresa sua real importância nessas relações, que necessariamente tinha que ser triangular. Eles afirmavam que tem que ser assim, porque é assim que funciona a cadeia Satisfação-Lucro. Cliente fiel, lucro garantido. O único que tem o poder de produzir a fidelização é o profissional da empresa. Ele terá plena consciência disso e fará com satisfação. Os dirigentes estão distantes dos clientes, impossibilitados de produzir esse fenômeno. A fidelização, como ela é trabalhada, tem um efeito surpreendente em sentido positivo, pois o lucro é consequência, o lucro vem, e sempre acima do que você esperava. E a realidade mostrou que eles estavam cobertos de razão. A cadeia Satisfação-Lucro funciona e todos ficam satisfeitos. Obrigado.